o tema da mensagem dessa noite diz assim: a tua palavra. Diz assim: a tua palavra. Aleluia. E o verso que eu peguei como referência é o do salmista, onde ele fala: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E no verso 16 diz assim: alegrar-me-ei nos estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então hoje eu quero falar sobre a importância da palavra de Deus, a importância de nós nos alimentarmos dessa palavra, e como nós somos abençoados, como nós somos saciados por ela, e como também nós somos prejudicados a partir do momento que nós negligenciamos este alimento, ok? Infelizmente hoje na igreja, nós encontramos muitos irmãos raquíticos, que sofrem de bulimia espiritual, que não gostam de comer, ficam magrinhos e podem até morrer. Então hoje eu quero falar da importância, meus irmãos, de nós ouvirmos esta palavra. E como Satanás tem agido nos dias de hoje para impedir essa alimentação. Deus muitas vezes tem para nós um rodízio lá no, como que é? Fogo de Chão. Fogo de Chão, para quem não conhece, é um dos rodízios mais caros que existe em São Paulo. E é uma churrascaria maravilhosa. E aí Satanás dá para a gente o miojo, bem duro, com aquele tempero bem ruim. A gente prefere o miojo do que o churrasco. Isso eu estou fazendo só uma comparação, para nós entendermos o que o Senhor quer falar nessa noite. Amém? Então vamos lá. Primeiro subtema dessa mensagem, diz assim: palavra, nosso alimento diário. Diz assim para o seu irmão: palavra, nosso alimento diário. E abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de 1 ao 14, ok? Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 1 até o verso de número 14, que diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderão. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok? Verso agora de número, João ainda 6, verso 35. Vamos lá. Vamos lá. Agora João 6, verso de número 35. Diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos todos juntos, vamos lá? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Abra comigo em Apocalipse 19, verso 13. Apocalipse 19, verso de número 13. 19, 13. Diz assim, Apocalipse 19, capítulo 19, verso 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de... Quem é esse? Diz assim: Jesus. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, e essa palavra
esse verbo se encarnou em Jesus, e através dos ensinamentos, ela foi manifesta para todos os seres humanos. Diga assim: Jesus é a palavra. Diga assim: esta palavra é Jesus. Amém? Vocês estão compreendendo quando Jesus fala assim, que nós devemos se alimentar dele, que ele é o pão da vida? Ele está querendo dizer o seguinte: se alimente da palavra, que é essa palavra que lhe vai dar sustento diário. É esta palavra que vai te alimentar e não vai deixar você morrer. Por que nós enfatizamos tanto para que as pessoas não faltem na escola bíblica dominical? Porque tem que se alimentar da palavra. Porque nós orientamos para que as pessoas estejam de segunda-feira aqui participando do curso de teologia, junto com o nosso pastor Ed, para se alimentar da palavra, para ficar gordão e obeso de palavra. Essa palavra pode comer até, nem quando se saciar, coma ainda mais. Porque nós orientamos, enfatizamos com tanta veemência que a pessoa tem que estar nos cultos, ouvindo a palavra, para se alimentar espiritualmente. Porque o pastor fez questão para que vocês estivessem aqui na vigília, porque a palavra que foi ministrada aqui, meu irmão, foi um banquete espiritual. Olha a mensagem que o pastor Tiquinho ministrou em relação à presença de Deus, a importância de carregar a glória do Senhor, e como fazer isso, e como hoje as igrejas têm feito, fazendo uma alusão com a arca do concerto, quando Davi foi buscar a arca na casa daquele sacerdote, e eles colocaram a arca em cima de um carro de boi, e tentaram levar para Jerusalém aquela arca da mesma maneira do filisteu, sendo que a maneira correta era carregar no ombro, e a cada 6 passos sacrificar um novilho, sacrificar um boi, enfim, alguma oferenda a Deus, e depois prosseguir mais 6 passos. Quando o pastor Tiquinho, era quase 30 quilômetros até Jerusalém, só que eles quiseram fazer da maneira mais fácil. E aí Uzá, quando colocou a mão na arca, porque a arca ia cair, ele acabou sendo fulminado. E aí ele fez uma comparação que nós carregamos a glória do Senhor de qualquer jeito. Nós queremos a presença do Senhor de qualquer maneira. E aí ele foi conduzindo e falando que para nós termos a presença de Deus e a glória de Deus, precisa e necessita de esforço. Necessita de perseverança. Aí eu vejo, meu irmão, uma mensagem gloriosa dessa, e quantos irmãos perdendo esse banquete espiritual. Aí eu vou perguntar por que faltou numa vigília, estava com sono. Meus irmãos, se fosse por sono e cansaço, eu não viria. Eu tenho trabalhado demais. E sexta-feira eu trabalhei, fui para Mogi, fui para a Zona Leste, fui para Moca, voltei correndo, participei aqui da reunião com o Ministério de Louvor, voltei para casa correndo, tomei o banho e vim aqui para o culto, e fui alimentado por essa palavra. Então é essa palavra que nos motiva a seguir em frente, é essa palavra que nos sustenta, que nos dá força nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque eu quero lhe falar, meus irmãos, a caminhada cristã não é fácil. Tem momentos que parece que o mundo vai cair sobre a nossa cabeça. Tem problemas que nos afrontam, que nós dizemos como enfrentar. Mas se eu tiver alimentado dessa palavra, o Espírito Santo vai me orientar nesta palavra. Quantas vezes eu estou aflito e angustiado, o Espírito Santo traz à minha memória um versículo bíblico. Uma situação difícil para resolver, aquele alimento, o Espírito Santo traz à memória aquele alimento que eu tive há um tempo atrás, e corro para a palavra e sou saciado. Meus irmãos, o mesmo
A mesma luta que você tem, eu tenho em dobro. Quando eu vejo irmãos falar, minha luta está grande, está vontade de desistir. Ok, meus irmãos, está tudo certo. Mas pastor também tem. E pastor não fica murmurando, não. O pastor confia naquele que o chamou. Confia na palavra a qual ele tem sido alimentado. E tem a plena certeza que Deus vai saciar, vai libertar, vai dar livramento. É ser firme na rocha, é isso que Jesus está falando. Ser firme em Jesus como uma rocha. Ele é a rocha inabalável. Quando eu alimento dessa palavra, eu sou um cristão fortalecido, animado. Agora, a partir do momento que eu negligencio ouvir a palavra de Deus, eu fico raquítico. Meus irmãos, quem teve a oportunidade aqui de ficar 3 dias em jejum já? Meus queridos, no terceiro dia parece que você vai ser arrebatado. Nós ficamos, alguns irmãos aqui, teve um ano, lá no Vale da Bênção, 3 dias em jejum. Para falar que nós não comemos, em 3 dias nós comemos uma paçoquinha. Em 3 dias. No último dia eu não estava conseguindo subir para ir no local de oração. Eu dobrei os joelhos para orar, meu irmão, não saía. A força desfalece, é um negócio que parece que você vai apagar. Parece que vai dar um chute e você vai apagar. É terrível, é terrível. Quando eu entreguei o jejum, automaticamente quando eu tomei água, foi instantâneo, tomar água e já se recuperar. É que eu fico imaginando, meus irmãos, crentes que não se alimentam da palavra. E aí nem vou falar sobre oração e jejum. Hoje eu nem vou falar, estou falando só de palavra. O irmão Décio falou algo que ele tem toda a razão. Falou, pastor, nós não podemos deixar que os nossos ministérios dentro da casa do Senhor impeçam a nossa vida diária com Deus. Pastor, eu mexo aqui no computador, no datashow, mas isso eu faço lá no meu trabalho também. Se eu não tiver a minha vida diária, como vai ser? Pois é. Eu sou pastor, tenho que preparar a palavra, tenho que fazer tal coisa, mas se eu não tiver a minha vida diária com Deus, como vai ser? Então nós temos que se alimentar desta palavra. A importância de ouvirmos também uma palavra de qualidade. Às vezes nós estamos comendo palavra estragada. Tome cuidado quem você tem ouvido. Eu posso lhe falar que 85%, para ser otimista, de pregações na rádio não prestam. São comidas estragadas, contaminadas por chumbinho espiritual. Parece ser até gostoso, mas você vai morrer espiritual. Vem aqui, traga aqui a sua oferta, que a sua oferta de 10 mil reais, Deus vai colocar no memorial. Você tem que saber filtrar o que é bom e o que não é também. Pode ter o renome, pode ser o maior chefe de cozinha do mundo. Se você for se alimentar e você vê que aquela comida não está boa, você não come. Pode ser o pastor com o maior renome do mundo, se aquilo que se está ouvindo não está de acordo com a palavra de Deus, não coma. Você pode morrer espiritual. O pastor Ed sabe disso. Às vezes um trabalho de uma geração pode acabar com uma pregação. Com uma pregação. Eu já vi cada atrocidade, meu irmão, em cima do púlpito, que você não tem noção. Amém, meus queridos? Tome cuidado. Segundo subtema, diga assim, o poder da palavra. Abra comigo em Efésios 6:17. E eu vou abrir em Apocalipse 19:15. Quem achar Efésios 16:17, bem alto, pode falar, ok? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Mais uma vez. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apocalipse 19:15 diz assim: da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Lá em Efésios está falando sobre a armadura de Deus. E na parte que ele quer simbolizar a espada, ele fala que a palavra é a espada. Se qualquer um de nós formos para uma guerra sem uma arma, nós temos prazo de validade. Se naquela época, ao qual foi escrita por Paulo, qualquer guerra que a pessoa fosse sem a sua arma, que seria a sua espada, estaria morta. Então a palavra também é para nós uma espada afiada, e diz a palavra também que aqueles obreiros que querem se militar nessa caminhada de servir ao Senhor tem que manejar bem essa espada. Tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer. Se o espírita chegar para você e falar que a reencarnação, como você vai se justificar dentro da palavra que ele não tem razão? Ih, pastor, eu me embanando tudo, eu não sei onde está. E aí liga para o pastor: ô pastor, e aí? Não, meu irmão, é você. Maneja bem, a espada é sua, não é minha. Eu tenho que tentar, tenho que fazer o possível para estudar e me aperfeiçoar para manejar bem essa espada. Porque quanto mais hábil eu for nessa espada, mais vitória eu vou ter no reino de Deus. Você tem que saber manejar essa palavra. Agora tem gente que vai pegar essa palavra, escorrega, cai, se levanta, não sabe como desembainhar ela, enfim. E aí, meus irmãos, tem pessoas que estão 20 anos na igreja, não tem nenhum canivete, quem dera uma espada. Não sabe. Não tem interesse por saber também. Ah, eu não entendo nada mesmo, eu leio e não sei nada. Pede ao Senhor o dom da palavra, o discernimento, que Ele vai te ajudar. Se esforça que Ele vai te ajudar. Hoje eu posso ler um versículo, eu faço pregação em cima de um versículo. Pregação de 1 hora. Mas eu me esforço para isso. Tem que se dedicar. Tem que saber. Contexto histórico, cultural. Ler livros. E às vezes eu negligencio. Acho que eu preciso mais ainda. Mas eu tenho que fazer dessa espada uma ferramenta valiosa no reino de Deus. Eu tenho que fazer isso, meu irmão. Amém? E nós acabamos de ler também Apocalipse, que diz que quando o Senhor vir nos céus, com a igreja glorificada e os anjos, tiver ali a besta, o falso profeta e o anticristo, a palavra do Senhor sairá da boca como uma espada afiada e vai acabar com a raça do inimigo. Essa palavra ele vai pronunciar o quê? A palavra de Deus. Imagine Jesus vindo em glória e pronunciando um salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E diz que pela palavra o inimigo vai cair por terra. Esta palavra tem poder. Nos momentos de afronta, quando você pronuncia a palavra, o inimigo cai por terra. Eu lembro uma certa vez, de umas experiências espirituais mais marcantes em minha vida. Nós estávamos na igreja Paz e Vida, e no culto apareceu um rapaz, e no final do culto nós fomos orar por ele, ele ficou endemoniado. Mas meu irmão, aqueles demônios era terríveis. Terríveis, 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 terríveis. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. E começamos às 9, para você ter ideia, começamos às 9 horas da manhã, fomos terminar às 3 da manhã. E ali já não sabendo o que fazer, e o pastor e a gente em cima, e o demônio, meu irmão, terrível, terrível. Depois nós fomos saber que eles saía da igreja e ia para o centro de Umbanda, e depois voltava, depois ia para o centro de Umbanda. Enfim.
Teve casos com este rapaz e eu ficar um culto inteiro com ele endemoniado fora da igreja, para ele não deixar ele vir na igreja para não acabar com o culto. Porque ele entrava, ele levantava a cadeira e fazia o arruaço. No meio dessa madrugada, o Senhor fala comigo, abra em Efésios 6. E é interessante que eu havia lido poucas vezes em Efésios 6. O Espírito Santo falou assim, fale, pronuncie Efésios 6. Meu irmão, quando a gente começou a pronunciar Efésios 6 sobre a armadura de Deus, ele começou a gritar, espernear, não posso ouvir, fazendo um escândalo. A palavra é uma ferramenta contra as hostes espirituais, meu irmão. Você tem que saber manejar, porque na hora difícil você vai afrontar. Jesus Cristo, quando esteve no deserto, não saiu na mão com o diabo, não saiu na mão. Foi na palavra. Foi na palavra, a guerra foi ali na palavra. Satanás agindo pela palavra. Não diz o Senhor teu Deus que vai te alimentar? Se você jogar daqui, vai pedir para anjos poderosos. E Jesus na palavra, nem só de pão verá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Foi na palavra que ele venceu o inimigo. Nós vencemos Satanás com as armas espirituais. Agora, se você não maneja bem essa palavra, você é conduzido para a perdição. Você ouve ministrações que é o diabo falando na boca daqueles abençoados e a pessoa dá glória a Deus. Tem que manejar bem essa palavra. E assim, essa palavra é poder para a minha vida. Terceiro subtema. Satanás quer roubar a palavra. Abra comigo lá em Marcos, capítulo de número 4. Verso de número 1 ao verso de número 20. Marcos, capítulo de número 4. Verso de número 1 ao verso de número 20, ok? Eu vou ler, preste atenção. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, ele lhes dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só os que estavam junto dele, com 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. É interessante que o Senhor falava por parábola, porque ele queria que aqueles que fossem seus, soubessem interpretá-las. Mas aqueles que se diziam sábios, ele iriam ouvir e não ia entender nada. E nem também querer interpretá-las. Não tinha interesse. Mas aí o Senhor, misericordioso, ele interpreta essa parábola para nós. Verso 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Tremendo isso, hein? Deus tem os seus, meu irmão, não me explique isso, mas Deus tem os seus. E disse-lhes, não percebeis essa parábola? Como, pois, entendeis todas as parábolas? Preste atenção no que Jesus está falando. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Ou seja, o ministro ministra a palavra. Essa palavra é a semente. E essa palavra vai entrar dentro do teu coração.
e que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. Presta atenção. Quantas vezes eu falo, presta atenção no que eu vou falar agora. Aí você está pensando lá no Corinthians que ganhou, a tribulação que vai ser a sua noite de sono com barulho. Aí você está pensando no dia da manhã, ixi, amanhã tem tanta coisa para resolver, tanta conta para pagar, Casas Bahia venceu, ixi, Senhor, essa semana não vai ser fácil. E o pastor aqui se esguelando e falando e pregando, e pulando e falando, ouve. Satanás quer roubar a palavra. Vindo a semear, aquela palavra vai, mas sorrateiramente Satanás fica no seu ouvido falando dos seus problemas, falando da situação que você se encontra. Ele vem e rouba a palavra. Seguimos. Verso 16. E da mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa. Aleluia. Que palavra, olha, que tremenda palavra de hoje. Aí chega na quarta-feira, acontece algum episódio terrível, a pessoa se esquece de palavra, de pregador, de igreja, esquece de tudo. Na hora da tribulação, Satanás vai ceifar a palavra. Por isso que a mensagem tem que ser gravada no nosso coração. E Jesus segue dizendo, 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Com Jesus agora eu sou mais do que vitorioso, abandonei o pecado, abandonei a falcatrua, estou com Jesus, vou abandonar a prostituição, agora eu sou de Jesus, ouvi a palavra e me converti. Passa-se 6 meses, ele se esquece da palavra, os espinhos sufocam, e as paixões dessa vida. Olha que tremendo o que Jesus fala. Quer ser mais explícito do que isso? Mas os cuidados deste mundo. Que negócio é ser crente, estar na igreja, meu salário não dá para nada. Não, eu tenho que fazer algum esqueminha para ganhar muito dinheiro, porque eu tenho que ser... Não. Deixa os espinhos afogarem. E os enganos das riquezas. Eu quero ser rico, quero ter muito dinheiro, que aí eu vou ter a bênção de Deus. E as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. São os manjares deste mundo, meus irmãos. Se a pessoa não se atentar, Satanás toma, não só a semente, mas toma a coroa e toma a alma. E toma. E toma. Isso que recebe a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Diga assim, ouvem a palavra. Faz assim no ouvido, assim, ouve a palavra. E a recebe e dão fruto, um a 30, e outro a 60, e outro a 100 por um. É aquele que ouve a palavra e regozija, fala, eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Eu vou passar por essa situação, porque o Senhor diz na tua palavra que vai me livrar de todo o laço do passarinheiro. Eu vou me alegrar e regozijar, porque diz a palavra que Ele vai vir me buscar, e está chegando esse tempo. E a pessoa, mesmo na adversidade, ela regozija com a palavra, e não deixa Satanás roubar. Meu irmão, tem crente com depressão, é um negócio terrível. Eu não sou nada, não sou ninguém. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou um pó. Meu irmão, nós somos escolhidos do Senhor. Sou uma menina dos olhos do Senhor. A palavra nos garante isso. Por isso que eu falo, todo cristão quer
formado por Deus e discipulado pela palavra, ele não se desvia da fé. Tem crente que é movido a movimentos espirituais e a profecia. Volto a falar. Deus fala, não falou comigo ontem? Profecia por uma irmã. Ok, mas eu não posso estar firmado nisso. Eu tenho que estar firmado na palavra de Deus. Se você firmar no pastor Alcova, em qualquer profecia, em qualquer líder espiritual, em qualquer círculo de oração, você vai se decepcionar lá na frente. Volto a falar, Deus não precisa usar alguém para falar que tem anjos ao meu redor. A palavra já me garante que anjos estão ao meu redor. Não precisa aparecer um anjo para uma pessoa vir falar a mim que Deus vai salvar minha família, porque eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa fortaleza que nós temos que ter na palavra, e não deixar que Satanás roube essa semente. Amém, meus queridos? E hoje, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, preste atenção que eu vou falar. Satanás está tendo muitas vantagens, está tendo êxito em algumas vidas. Às vezes a pessoa começa a ouvir a palavra aqui no primeiro banco, glória a Deus. Passa um tempo, está na terceira fileira. Passa um tempo, está no meio da igreja. Passa um tempo, está lá atrás. Depois está lá fora. Porque aqui ela ouve a palavra e dá glória a Deus, ali ela já não está muito bem. Não que seja quem esteja aí no fundo esteja para sair, não é isso que eu quero falar. Mas vocês estão entendendo o que eu quero falar para vocês? Por um período a palavra é sustento, mas os cuidados dessa vida vai deixando de lado o trabalho, a família, os afazeres, vai deixando. Quando a pessoa a percebe da situação, ela já está no pecado, já está no lodo, e o fogo já se apagou. Aí é difícil, meu irmão. Aí eu vou te falar, aí é complicado. Irmãos, vem sexta-noite orar. Não perca, faça o esforço, vamos orar juntos. É uma luta para os irmãos virem. Graças a Deus os irmãos não vêm, vem os jovens. Aí nós oramos juntos. Vamos, irmão, vamos estudar, escola bíblica dominical. Olha, e tem até café da manhã, com Del Valle, com mussarela, presunto, pão, bolo. Não, eu estou cansado, tenho que descansar. Ô povo cansado, meu irmão, não é possível isso. Cansa quase de tudo. Tem até um coffee break antes para a escola bíblica. Hein, pastor Ed? Se alimenta, farta a sua vida fisicamente e depois espiritualmente. É um banquete. É um banquete a escola bíblica aqui, meu irmão. Quem vem sabe disso. E a pessoa negligencia. E Satanás faz arruaça nas vidas das pessoas. Até quando, meus irmãos, vocês vão deixar acontecer isso na vida de vocês? Até quando vocês vão deixar Satanás agir desse jeito? Roubar o alimento, roubar a semente de vocês? Meus irmãos, se atente para isso. Tem famílias acabando por causa disso, e Satanás sapateando em muitas vidas, em famílias, porque tem negligenciado isso. E eu como pastor estou vendo. Eu falo, não, fulano é espiritual, ele vai saber entender, mas não enxerga, está cego espiritual. Se esforce, meu irmão, se esforce. Volto a falar, passei quase 3 anos da minha vida, acordando às 5h30, dormindo 00:30, e eu não faltava em um culto, não faltava nenhuma reunião tribulada que tinha lá, não faltava em nenhuma escola bíblica, e não faltava nem na rádio, que tinha que ir cedo lá e pegar 3 ônibus, é uma tribulação aqui, né? Se perguntar para mim se valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena. E quando Deus usa uma pessoa para falar assim, olha, Deus é contigo.
Deus que te chamou e te levantou, fale que Deus tem se agradado de você. É porque teve um preço a ser pago lá atrás. Teve um preço a ser pago lá atrás. Quer ser usado por Deus? Quer ganhar almas para o reino? Pague o preço. Se a tua família for mais importante e você amar a Deus, a sua família em primeiro lugar do que a Deus, você não é digno de seguir a Deus. Se você amar mais o seu trabalho do que a Deus, você não é digno de segui-lo. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Sabendo que isso não quer dizer que você tem que negligenciar a sua família. Porque o primeiro a ser salvo tem que ser os seus familiares. Você tem que ser exemplo para os seus. Mas tem que amar a Deus. Amar a Deus. Amar essa palavra. Amar servir ao Senhor. Para que você não seja presa fácil de Satanás. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas cristãs, que são presas de Satanás. Estão no pecado, estão no erro. E por não ouvir essas palavras de exortação, está tudo certo. Não, é que a gente não pode pregar aqui, pastor, sobre pecado, porque os maiores dizimistas daqui, tem os pecadinhos, tem outra mulher assim, né? Roubam, tal, mas são os maiores dizimistas. Então a gente não pode. Então nós não podemos pregar sobre pecado, aqui não. E tem igreja que é exatamente como eu estou lhe falando. Agora que nós somos orientados por essa palavra, a nos arrependermos, a afirmarmos, nós devemos regozijar e se alegrar em Deus. Amém, meus irmãos? Qual semente que você quer ser? A que caiu nos meio dos pedregais, em meio dos espinhos, ou que caiu em terra fértil? Hein? Que deu a 30, 100, 200 mil por um. É isso que Deus quer, meus irmãos. Paulo falou: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O que Deus quer de nós, meus irmãos, não é estar flutuando no Espírito num dia e no outro dia estar na cama. Deus quer que nós estejamos firmes e constantes. Firmados na palavra, firmados em Jesus. E nos alimentarmos cada vez mais e sermos uma bênção para o reino de Deus. Glória a Deus, meus queridos. Que essa mensagem e essa palavra, Satanás, não roube do teu coração. Que seja cravada no seu coração e você entenda o que foi ministrado nessa noite.